E aí, meus amiguinhos, tudo certo? Para quem não me conhece, sou o professor Félix. Nós vamos iniciar agora, nesse semestre, nossa disciplina de agrometeorologia. Então é importante que a gente coloque alguns pontos importantes para serem vistos, pensados, refletidos, enfim. Pessoal, bem-vindos de volta para a gente começar a estudar. É importante que vocês criem uma rotina bem bacana para a gente fazer nossos estudos, pois algumas atividades eu vou acabar passando para vocês com um prazo, obviamente, para serem feitas. Enfim, a parte do nosso trabalho, ela não é muito diferente do que é realizado presencialmente, tá? Eu vou disponibilizar alguns conteúdos, enfim, passar material para vocês e a partir daí a gente vai começar a ter aí algumas atividadezinhas bem simples de maneira geral para fazer. Então, de maneira geral, pessoal, se a gente fosse fazer uma pergunta hoje, o que é meteorologia agrícola? O que se estuda em agrometeorologia ou meteorologia agrícola, né? A meteorologia agrícola nos ajuda a trazer uma série de respostas. Por exemplo, vamos aí a uma pergunta importante. Por que uma cultura, né? Por que se cultiva determinada cultura em uma região ou não? Por que ainda a época de semeadura das culturas anuais vai variar de uma região para outra? Por que, por exemplo, não se cultiva, não pode até se cultivar, mas assim, por que, por exemplo, algumas culturas não se adaptam, não são aceitas em alguns locais? Como a gente vai determinar isso? Então, a meteorologia agrícola, ela vai, ou agrometeorologia, tá? Vocês podem usar os dois termos, eu não me importo. Ela vai nos ajudar justamente nesse ponto, a responder algumas dessas perguntas. Por exemplo, por que a gente não cultiva maçã na Bahia, café no Rio Grande do Sul? Por que não são regiões produtoras desses produtos? Essa é uma resposta que a gente pode conseguir ter facilmente através da meteorologia agrícola. Por que a irrigação se faz necessária em uma ou outra região ou não? Então tudo isso pode ser respondido através da meteorologia agrícola. Na verdade, ela nada mais é do que um ramo da meteorologia que vai estudar a influência das condições meteorológicas, né? Nas atividades agropecuárias, ou seja, aí, no ciclo produtivo agropecuário. Então, tudo que está ligado à agricultura e produção, a agrometeorologia vai estudar. Então, entendam que ele é um ramo muito importante dentro da nossa formação, dentro da formação aí da área das agrárias. Eu diria fundamental. Ele é muito, muito importante mesmo. Porque ele agrupa diversos conhecimentos dessa área. E ainda, junto disso, alguns conhecimentos de outras áreas adjacentes às áreas agrárias. Por exemplo, a necessidade de ter um bom conhecimento da parte dessa nossa parte de, olha, geografia, né? Geografia é uma coisa que o pessoal muitas vezes não julga ser tão importante, mas, gente, a geografia é fundamental dentro da agrometeorologia. É fundamental dentro do nosso conhecimento aí, básico, das condições meteorológicas. Ela vai influenciar muito, a geografia vai influenciar muito. De maneira geral, ela abrange muitas etapas ou muitos lugares, muitas cadeiras dentro da agricultura. Ela está ligada aí à seleção de solo, a gente não seleciona o solo, seleção de locais onde vamos estabelecer determinadas culturas, a relação dessas culturas com o ambiente, com as estações do ano, com a sua produção, com a sua produtividade. Todos os fatores de cara assim já estão relacionados com a meteorologia. A incidência maior ou menor de pragas, a ocorrência das mesmas, né? Algumas pragas ocorrem mais na região norte do que na região sul. Imagine que o Brasil é uma região de extensão territorial imensa.
Se a gente tivesse uma uniformidade nessa região, muito provavelmente nós não teríamos a variedade de produtos que nós temos hoje na agricultura, certo? Então, de maneira geral, para fixar, para começar aí, a importância disso está ligada diretamente ao conhecimento em meteorologia. Se você conversar hoje, por exemplo, com um profissional lá da Fundação MS, ele vai nos dizer assim, a região de Nova Andradina talvez não seja a melhor região para a gente investir na produção de milho. E no que ele se baseia ao falar isso? Né? É somente a questão de solo, de relevo? É um conjunto, moçada, é um conjunto. Esse conjunto que determina se determinada cultivar, se determinada cultura por si só vai ser interessante nesse lugar. Então a meteorologia agrícola, ela tem vários pontos. Ela inicia lá no nosso planejamento agrícola. Planejamento, o nome já diz. Para a gente planejar, a gente tem que conhecer a região. Então, que região que a gente vai cultivar? Ou então a gente tem uma região pré-estabelecida. O que podemos cultivar nessa região? O que nós podemos fazer dentro da nossa formação para que consigamos ter o melhor rendimento na agricultura ou até a pecuária dentro dessa determinada região que já é pré-estabelecida para a gente. Então a gente vai estudar balanço hídrico, quantidade de chuva que ocorre naquela região, qual a época do ano que chove. Entendam, não há uniformidade. Quando a gente lida com meteorologia, a gente lida com um fator que nós não conseguimos mudar. É muito difícil mudar todo e qualquer fator meteorológico. E aí a gente, a partir de informações, como por exemplo o zoneamento agroclimático, a informação que nós temos hoje também sobre condição de tempo vigente ou prevista para aquela região durante o ano, durante meses, durante o período onde a sua cultura estará estabelecida. Então você vai determinar se vai usar uma cultura perene, né, que é aquela que fica muito tempo no campo e produz por muito tempo. Você vai colocar uma cultura anual, de ciclo curto, soja, milho, feijão, trigo, enfim. Dessa maneira, pessoal, a gente consegue ter um primeiro planejamento. O que vou plantar? Depois a gente começa a falar quando plantar, como conduzir. Então, nessa disciplina, o que nós vamos abordar de maneira geral são alguns conceitos de meteorologia, certo? E como esses conceitos integrados nos proporcionam aí uma melhor ação ou um melhor modo de ação na hora que formos tomar as nossas decisões dentro do nosso próprio planejamento agrícola. Para contextualizar, para fechar esse vídeo, eu só vou deixar claro o seguinte: todas as segundas nós vamos ter conteúdo, mas nem todas as segundas o professor vai passar uma atividade para que vocês façam, certo? Então, eu estou já deixando claro que as atividades vão ser passadas talvez quinzenalmente, talvez a cada 3 semanas, e elas vão estar correlacionadas com o conteúdo que a gente abordar. Beleza? Então hoje a gente só fez um apanhado aí do que a gente vai falar e qual a importância disso tudo. A partir da semana que vem a gente já começa a incrementar a acrescentar mais algum conteúdo para vocês. E aí a gente começa a andar um pouco mais e começar a refletir sobre as nossas ações dentro da área de agricultura, certo? Então até lá. Valeu, moçada. Muito obrigado.